Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Dia muito especial hoje, dia das mamães, e nós aqui, em nome dos pastores, em nome da igreja, queremos abençoar vocês, dizer que vocês são maravilhosas. Ai desse mundo se não fossem as mães. Que um dia seja um dia repleto de alegria e felicidade para vocês. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias, livro do profeta Isaías, lá no capítulo 7, e vamos ler o versos 14 e verso 15 apenas, só esses dois versículos. Isaías 7, versos 14 e 15. Glória a Deus. Amém? Assim diz a Sagrada Escritura. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Só até aí, vamos orar? Querido Pai, Senhor maravilhoso, Deus querido, louvamos o Teu nome, Senhor, e Te bendizemos, e Te agradecemos também, ó Deus, por esse culto, por esse privilégio que nós temos de estarmos todos juntos, reunidos aqui neste lugar, para a adoração do Teu santo e maravilhoso nome. Pai querido, agora queremos ouvir a Tua voz. Senhor, pedimos para o Senhor acalmar a nossa mente, Senhor, os nossos pensamentos, e Pai querido, traz em nós a concentração total naquela palavra que o Senhor vai nos falar neste momento a todos nós aqui. Portanto, ajuda-nos, abre o nosso coração, abre os nossos olhos espirituais para podermos contemplar a beleza da Tua lei. Ajuda-nos nisso, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Podemos sentar. Amados, não vai ser uma pregação, vai ser uma pequena meditação. Eu queria compartilhar isso com vocês. Na realidade, do capítulo 7 até o capítulo 11 de Isaías, tá? Vamos contextualizar historicamente primeiro. Qual é a situação que estava acontecendo aqui? Tá? O reino de Judá, o reino do sul, né? Que era conduzido por Acais, um rei muito mau, se afastou dos caminhos de Deus, né, tornou-se idólatra, levou a nação de Judá à idolatria também, chegou até mesmo a queimar os filhos dele, a Moloque, estava sendo ameaçado de ser invadido pela nação co-irmã, né, irmã, que é Israel, que era conduzido por Remalias, outro rei terrivelmente mau, idólatra também. E esse rei tinha se associado, tá, ao rei da Síria para poder fazer essa invasão. Então, nesse momento de grande perigo, né, de um perigo iminente de invasão, Deus pega Isaías, seu profeta, e manda ele ir até Acais. E o recado foi o seguinte: olha só, Acais, fique ciente que antes dessa invasão acontecer, tanto o reino do norte, tá, tanto quanto a Síria, serão invadidos pela Assíria. Então ele coloca para o rei Acais, dizendo, eles vão sofrer dano. E Remalias, que era o rei de Israel, né, ele vai sofrer esse juízo por conta da sua grande idolatria, por ter se afastado de Deus de forma irremediável, né, por estar fazendo coisas abomináveis a Deus. E eu estou aqui porque Deus me mandou te dizer que você está trilhando o mesmo caminho, que você está em desobediência, que você está em idolatria. E se você não se consertar, você vai trilhar, vai passar pelo mesmo tipo de juízo. E o que aconteceu logo depois, né?
a Síria invadiu, né? Era o império que estava ressurgindo na época. A Síria foi no Reino do Norte, né? E tomou o Reino do Norte, né? Invadiu o Reino do Norte, desmantelou a Síria, e pouco tempo depois, lá pelo ano 586 mais ou menos, Nabucodonosor vem sobre o Reino do Sul, Judá, e arrasa Judá, né? Leva o povo cativo, destrói o templo, por aí vai. Isso aconteceu realmente. Mas quando ele estava dando esse recado para Acais, tá? Ele fala uma coisa muito interessante. Ele faz uma projeção, tá? E ele diz o seguinte: Deus dá a Acais, através do seu profeta Isaías, um sinal muito importante de que mesmo Judá caindo, um remanescente retornaria e seria restaurado. O sinal disso seria o nascimento de Emanuel, né? E através dele viria o governo eterno de paz, justiça, diretamente do trono de Davi. Então, no meio desse caos todo, Deus, através do profeta, diz para Acais, fala assim: Acais, olha só, mesmo você caindo, mesmo o reino de Judá sendo destruído, eu vou levantar um descendente do trono de Davi. Vai trazer um reino eterno, um reino de paz. E acho interessante porque esse tipo de profecia, ela foi dada 750 anos antes de Jesus nascer. Então é aqui em Isaías capítulo 9, nós lemos o seguinte, a partir do verso 1. Apesar disso, a escuridão não será tal como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e posteriormente e depois a afligiu mais gravemente pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que caminhou na escuridão tem visão, uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o poderoso Deus, o Pai eterno, o Príncipe da paz. E o aumento do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. E é uma mensagem contra Israel. Então, queridos, nós vemos aqui nesse capítulo 9 a descrição de como seria esse reino. A descrição de um rei diferente de todos os reis que já passaram por esta terra, um rei que traria um reinado de justiça e que ao mesmo tempo ele seria uma luz potente, forte demais, iluminando o caminho daqueles que estavam perdidos, sem saber. Então Isaías chega para Acais e fala exatamente isso para ele: não importa o que vai acontecer contigo, não importa o que vai acontecer com este reino, não interessa, tá, a forma como as coisas vão acontecer, eu vou trazer um rei justo a partir do trono de Davi para governar toda a terra. E é como eu falei, essa é uma mensagem de esperança, mesmo ela sendo proferida num momento onde somente 750 anos depois viria a acontecer. Qual é a aplicação, meus irmãos, espiritual deste texto? Porque o que nós vimos aqui foi a contextualização histórica, né, do que ocorreu. Mas tem uma aplicação espiritual. Primeiramente lá para a nação de Judá. E a aplicação lá
era que eles deveriam se desviar da idolatria, deveriam passar a obedecer a Deus, a palavra dele, deixando de lado todas aquelas coisas erradas que eles estavam fazendo. E essa mesma aplicação vem para nós, porque ela quer dizer o quê? Bom, se eu ando em desobediência àquilo que Deus tem colocado na minha vida, né, como princípio, como norma, como regra, e eu me desvio disso, eu vou sofrer as consequências da minha desobediência. Então eu acho interessante porque muitos de nós não atentamos para isso. Se é uma coisa que o ser humano não pensa, é sobre consequências. Todas as nossas atitudes, elas geram consequências. Já foi falado isso aqui. E consequências boas ou ruins. E quando desobedecemos a Deus, podemos ter certeza que as consequências virão sobre nós. E aqui o texto sagrado, ele traz exatamente esse princípio para nós, para que nós entendamos o que nós temos que fazer. E aí surge um grande desafio para cada um de nós aqui, para todos vocês que estão me ouvindo também, que é como fazer a coisa certa. Como é que eu faço para obedecer a Deus? Como é que eu faço para ser cumpridor da sua lei? Ser cumpridor da palavra. Se na maioria das vezes eu me esforço, mas eu erro, e eu sempre estou errando, ou eu não estou andando da forma como Deus me manda andar, o que eu faço, meu Deus? Né? Parece um grito desesperador que surge da nossa alma, uma angústia. Muitos querem fazer a coisa certa, mas não conseguem. Existe um versículo aqui nesse texto que nós lemos, que é uma verdadeira joia. Uma joia muito rara, muito preciosa, sabe? Para aqueles que não querem viver em desobediência. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Porque aqui no versículo 15 desse capítulo 7 que nós lemos, nós vemos o seguinte: ele comerá manteiga e mel para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Eu tive meditando mais um pouco sobre esse texto emblemático. Passamos por cima disso aqui e não compreendemos o que ele quer dizer ao certo. Na natureza, queridos, não existe nada mais rico do que a manteiga. E aqui o texto não está falando da margarina dentro da geladeira. Não está falando daquela manteiga de borracha que a gente tem lá no refrigerador. Mas ele está falando de um colostro que era retirado do leite das ovelhas. E esse era o alimento principal das crianças. Elas cresciam se alimentando desse colostro, rico em nutrientes, rico em vitaminas. Também não existe na natureza nada mais doce do que o mel. Então, quando o texto diz assim, manteiga e mel, essa criança que está sendo profetizada por Isaías comeria antes de saber, né, rejeitar o mal e escolher fazer o bem. O texto sagrado está nos dizendo o seguinte: está se referindo a dois atributos divinos, dois atributos tremendos do caráter divino. Que o primeiro é o amor de Deus, nada é mais doce do que o amor de Deus, e nada é mais rico do que a graça dele. Percebem? E aí, quando você começa a entender o que Isaías estava querendo mostrar aqui, é que existe no caráter de Deus esses dois atributos que fazem total diferença na nossa vida, quando nós começamos a aprender deles. Então o texto sagrado faz uma alusão aos atributos de Deus, a sua rica graça e o seu doce amor. Sem compreendermos, irmãos, esses dois atributos, não temos como ter uma vida de piedade genuína. O próprio Jesus torna-se o nosso maior exemplo deste princípio.
Porque se nós formos lá para Hebreus capítulo 5, nós vamos entender o que esse texto está dizendo. Por que essa criança primeiro tem que conhecer dessa rica graça e conhecer melhor esse doce amor de Deus? Hebreus 5 diz assim, versículo 8. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Presta atenção nesse versículo 9, ele é tremendo. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus foi aperfeiçoado através desse conhecimento. Sofreu para aprender isso. Não foi uma infância fácil, não foi uma adolescência fácil. Ele passou por uma série de situações que vieram a trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua mente, e nesse período de aprendizado, ele conheceu mais fortemente essa graça de Deus tremenda e esse amor poderoso que ele tem por nós. Aí você vai falar, poxa, Cleiton, mas Jesus não é Deus? É Deus. Mas enquanto ele viveu aqui neste mundo, ele passou por todas as situações que nós passamos. E o texto sagrado diz que em nenhuma dessas situações ele pecou. Jesus aprendeu da forma como nós aprendemos. Ele não entrou aqui dentro de um pacote pronto. Não. Ele viveu cada etapa que nós vivemos. E é por isso que o texto, aqui no verso 9, diz, e tendo sido aperfeiçoado, ele foi aperfeiçoado. Jesus conheceu todo aquilo que abarca a nossa vida. E por causa disso, ele tem autoridade para ser o autor da nossa salvação. Jesus aprendeu, sim, sobre a riqueza da graça de Deus e aprendeu também sobre a doçura do seu amor. E Jesus nunca, entendam isso, é princípio da palavra, vai nos pedir algo sem que ele tenha feito primeiro. Na sua trajetória terrena, Jesus aprendeu a rejeitar o mal e escolher o bem. Lembrem-se, Jesus era 100% humano. 100% humano. Era 100% Deus também. Ele tinha as duas naturezas. Mas enquanto ele estava aqui, ele foi 100% humano. E viveu tudo que nós vivemos. Não há a menor chance de nós dizermos, Deus não entende o que eu estou passando, Deus não sabe o que é isso, porque ele viveu tudo isso. Ele se alimentou desses atributos divinos. Agora, querido, se nós realmente desejamos andar em santidade e obediência a Deus, precisamos fazer o mesmo. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós queremos viver algo que nós não conhecemos. É como você tentar tentar fazer uma cirurgia sem ser médico. E aqui, nesse texto, nós encontramos exatamente a mão de Deus nos apontando. Vocês precisam conhecer o meu amor. Porque se eu chegar para qualquer um aqui e for fazer uma enquete e dizer, mostre para mim como é esse amor de Deus, nós vamos ser muito coloquiais, muito técnicos, né? Não, Deus amou, vamos citar João 3,16, né? E vamos dizer que o amor de Deus é tremendo, é maravilhoso, é poderoso, mas não vamos sair disso. Quantos de nós aqui conhecem realmente esse amor, esse doce amor? Quantos de nós aqui, meus irmãos, e vocês também que estão me ouvindo, sabemos a profundidade desse amor? Quantos daqui podem dizer, eu cheguei lá, naquele momento, naquele ponto, e queremos falar do amor de Deus, sem termos a menor noção de como é esse amor. E queremos enfrentar esse mundo, né, sem conhecer esse amor. Então, se nós desejamos andar em santidade e obediência a Deus, nós precisamos conhecer o amor de Deus. E aqui, meus irmãos, cabe uma terceira pergunta.
Tá bom, Cleiton. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai conhecer esse doce amor e essa rica graça? Como é que eu posso fazer isso parte das minhas entranhas? Como é que eu posso viver isso? Como é que eu posso demonstrar isso na minha vida? Sem ser técnico demais. Agora, para isso, nós vamos falar sobre um assunto que nós já conversamos aqui também. Que nós precisamos primeiramente entender a diferença entre você entender algo e você compreender algo. São dois termos diferentes. Você entende alguma coisa quando você capta aquela informação. O seu intelecto puxa para dentro do seu cérebro. Mas quando é que eu compreendo? Quando essa coisa desce para o meu coração. Quando isso passa a ser parte de mim. Nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, nós lemos assim: porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos, que se um morreu por todos, então todos morreram. Presta atenção no texto. Verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Olha só que coisa interessante. Paulo diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Ele percebe isso. Ele percebe que esse Deus é tremendo, ele é maravilhoso, ele está no ponto em que nós estamos. Tecnicamente falando, Deus, o amor de Deus é bom demais, Deus é maravilhoso demais. Tá, mas você compreende isso? Eu entendo isso. Entendeu? Eu entendo, mas eu compreendo esse fato do amor de Deus. Eu compreendo o que é a graça divina. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui. O amor nos constrange, mas quando é que ele aplica isso? Aí ele diz, porque assim nós julgamos, que se um morreu por todos, então todos morreram. Então ele começa a meditar sobre o fato de que o amor de Deus constrange. Peraí, como é que esse constrangimento, como é que ele funciona na minha vida? Como é que ele se aplica a mim? E Paulo começa a descrever aqui, ele morreu por todos, para os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Ele começa a aplicar o entendimento que ele tinha sobre esse constrangimento que o amor de Deus trazia para ele. E ele começa, puxa vida, ele morreu por mim. Agora eu não posso mais viver para mim, porque ele morreu por mim, ele deu a vida dele por minha causa. Ele se colocou naquela cruz maldita, era onde eu devia estar. E aí ele começa a tomar isso para ele, começa a ter um entendimento, ou melhor dizendo, uma compreensão que ele não tinha alcançado ainda. Aí ele diz o seguinte, daqui em diante não vou viver mais para mim, mas vou viver para aquele que morreu por mim. Como é que eu posso viver para Jesus? Quando eu tiver essa compreensão. Então, quando é que o amor de Deus nos leva ao constrangimento, irmãos? Quando nós compreendemos a nossa insignificância, a nossa podridão por conta dos nossos pecados, a nossa insuficiência em não termos como mudar essa condição por nossa própria conta. Quando a nossa vergonha nos impede de olhar para Deus, não podemos encarar Deus. E por fim, quando enxergamos que é impossível dimensionarmos o tamanho desse amor, é quando você está perante Deus e Ele te leva às profundezas da tua alma, Ele pega você pela sua mão e te leva lá embaixo, no abismo da tua alma, e mostra, isso aqui é você, isso aqui é você.
E aí você chega para Deus, não consegue nem olhar nos olhos dele. E você diz assim: Deus, como é possível o Senhor amar alguém como eu? Percebe, irmãos? Eu só vou compreender o amor de Deus quando eu chegar lá embaixo, levado por Deus. Porque isso é uma revelação, queridos. É uma revelação. E muitas das vezes somos superficiais naquilo que falamos ou que fazemos. Não temos o conhecimento disso. Olha que coisa interessante. Paulo repete lá em Romanos 3, o que está em Salmos 14, de 1 a 3, 5, 9, 10, 7, 36, 1 e, por fim, o próprio livro de Isaías 59, 7, 8. Olha só, estávamos agora há pouco conversando sobre os últimos acontecimentos aí na política, da roubalheira que teve. Preste atenção nesse texto aqui. Prestem atenção nesse texto aqui. Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. Diz assim: como está escrito, nesses textos todos que eu falei, não há nenhum justo, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Presta atenção, que a palavra de Deus está dizendo sobre nós. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, e com as suas línguas enganam. Veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E muitos vão dizer: eu não sou isso aí não, cara. Misericórdia. Eu não faço essas coisas. Eu só quero alertar essas pessoas e dizer para elas que o nosso limitador é o Espírito Santo que está dentro de nós. Se aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus neles, na vida deles, fazem isso aqui sim. Fazem coisas piores até. Porque é o que nós somos. É o que nós somos. E olha só que texto maravilhoso, que comprova tudo isso que está dito aqui agora, em Lucas capítulo 18, 13. Quando o publicano sobe lá no templo para orar. E ele diz assim: e o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que é que faz a diferença em nós, amados? É a presença do Espírito Santo. Quando nós descemos, quando o Senhor nos leva, tira a gente do nosso altar de arrogância, de prepotência, de acharmos que somos alguma coisa. E aí, quando Ele nos leva lá embaixo, e essa é uma experiência muito difícil, irmãos, e horrível. Vou dizer para vocês, é uma experiência horrorosa. Quando Deus mostra quem é você, realmente. Quem é você, cara? Você quer saber o que você é? Eu vou te mostrar agora. E Ele pega você e te leva lá para baixo. E quando você chega lá embaixo, você chega para Deus e fala assim: como é que o Senhor pode me amar ainda? Eu não entendo esse teu amor. Eu não consigo compreender esse teu amor. Não é o amor da minha experiência humana. Isso é algo inédito, novo para mim. Porque eu jamais amaria uma pessoa que fizesse essas coisas comigo. Quando você tem essa compreensão, e você está lá na escuridão da sua alma, que é um ponto difícil, complicado. Aí, no meio dessa escuridão toda, vai surgir uma luz fulgurante, que faz fugir toda essa escuridão. E é a luz da graça de Deus. E aí você começa a entender o tamanho dessa graça. Começa a compreender essa graça.
porque você está lá no meio da escuridão da tua alma, onde Deus mostra quem você é realmente, e você diz: Deus, como é que você pode me amar? Como é que o Senhor pode me amar? E aí Deus vai, ilumina sua alma com uma luz extremamente fulgurante, revelando a graça dele para nós, e dizendo para nós: essa é a luz da graça de Deus, enviada a nós através de seu Filho Jesus Cristo, fazendo aquilo que não podíamos fazer, tornar-nos justos, santos, irrepreensíveis perante Deus. Só poderemos dar o devido valor no perdão de Deus, através da graça de Jesus, quando o amor de Deus nos constrange. Quando a gente for levado a esse ponto, a esse nível, irmão, se nós não estivermos chegado lá, nós nunca vamos compreender isso. Nós nunca vamos dar valor à graça de Deus e ao amor dele. Nós vamos continuar sendo o que somos. E estamos andando, vindo à igreja, lendo nossas Bíblias, por misericórdia, pura misericórdia, sem entendermos a dimensão de tudo. Em Hebreus 4, a partir do verso 15, lemos assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Porém, em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempos de necessidade. O que está acontecendo com a igreja hoje, queridos? Nós temos uma igreja técnica demais. Técnica demais. Nós perdemos o fio da meada. Não estamos olhando para esse ponto que vai nos fazer andar em santidade diante de Deus. Sabe por que temos dificuldade nessa caminhada? Porque não conseguimos enfrentar determinadas coisas, ou até mesmo somos subjugados, né, por alguns pecados, né, de estimação, alguma coisa assim. É porque nós não compreendemos a graça e o amor de Deus. O amor de Deus que vai nos constranger e vai falar, como falou para Paulo: o amor de Deus me constrange. O amor de Deus me constrange. E aí ele ouve do próprio Jesus: Paulo, a minha graça basta para você. A minha graça é suficiente para você. Você não tem como resolver essa questão. Você não tem como fazer as coisas acontecerem na sua vida. Mas a minha graça, ela é suficiente para alterar esses teus padrões. Vamos concluir? A riqueza da graça e a doçura do amor de Deus devem ser nossos alimentos diários, obtidos através de uma vida devocional diuturna com Deus, meditação na palavra de Deus, oração, jejum, e estando presente na congregação dos santos, para sermos ensinados, exortados e disciplinados também. É na congregação dos santos que isso acontece, e isso está na palavra de Deus. Efésios 5 diz assim, a partir do 15 também: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excessos, mas enchei-vos do Espírito. Interessante também, nós é que temos que buscar o Espírito Santo. Esse negócio de ficar cantando Santo Espírito enche a minha vida, tá? Pela palavra, completamente errado. O texto nos manda nós enchermos do Espírito. Vá buscar se encher do Espírito. Temos responsabilidades, queridos. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas. Não é reclamar, é dar graças a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse é o nosso alimento. Esse é o
nosso mel, nossa manteiga, como o texto sagrado diz aqui. Esses são os nutrientes que nós precisamos nos alimentar. Quando Acais recebeu essa profecia de Isaías, tá? Isaías estava apontando para um tempo onde nós estaríamos nesse outro reino. Acho interessante que tudo que foi ensinado aqui hoje, tá, pelo nosso pastor Reginaldo, corrobora diretamente com o que está sendo falado aqui. Né? De nós estarmos sempre amparados pela nossa suficiência, acharmos que temos condições de fazer alguma coisa. Amados, quando você chega lá no abismo que Deus te leva para mostrar que o que é você vê que você não tem força nenhuma para fazer nada. Se você não confiar, se eu não confiar na graça divina, eu não tenho condições de cumprir o que a Bíblia me manda fazer. É tudo pela graça de Deus. Essa é a nossa suficiência, a graça de Deus. Ah, Cleiton, eu não consigo. Graça de Deus sobre você. Zorobabel levou 20 anos para construir o segundo templo. 20 anos. E Deus mandou falar assim, fala para Zorobabel, é graça sobre graça para você conseguir fazer isso. Graça sobre graça. É o que Deus fala para nós também. A mesma coisa. Quer vencer? Você quer ganhar nessa caminhada? Graça. A graça de Deus. Mas como é que essa graça nós não conhecemos? Só vamos conhecer, queridos, quando compreendermos o amor de Deus. Quando chegarmos nesse ponto que eu falei para vocês. Então, que Deus possa nos dar essa direção, que nós possamos compreender essas coisas. Isso é profundo, irmãos. Isso é de vida ali no chão, ali. Tá? Conheço pessoas com o joelho calejado. Se eu deixar de orar um dia, eu volto a fazer tudo o que eu fazia antes. Essa é a compreensão que nós precisamos ter. Ficamos, às vezes, sem pegar nas nossas Bíblias a semana inteira, irmãos. Mal oramos. Cadê o nosso tempo investido em oração, em lágrimas diante de Deus? Para que Deus mostre para você, camarada, tu tem que confiar na minha graça, senão você não vai conseguir. Aí fica essa coisa técnica aí fora. Todo mundo tem um segredo, né? Já notou? Você vai para a internet, as 7 chaves para você alcançar o coração de Deus, né? O milagre, né? Sempre todo mundo tem um segredo. Mas o segredo é esse aqui, queridos. É você saber que você não é nada. E só vai entender, se você não compreender da forma correta, vai ficar só aqui no intelecto, tá? Ah, pastor fala toda hora lá que nós não somos nada, então não sou nada mesmo. Não, você compreende isso. Você compreende que você não é nada de verdade. Como é que você descreve isso? Qual foi o momento dessa revelação na sua vida? Quando foi que você compreendeu isso de fato? Diz para mim. Em que momento da sua história? Ou porque o pastor Reginaldo, ou porque o pastor Carlos, ou porque o Arlindo estavam aqui na frente falando sobre isso. Não, vocês falaram, eu creio no que vocês falaram. Não é para crer no que eu falo. Você precisa compreender isso. Que Deus abençoe vocês. Né? Tem um texto, isso no próprio Isaías, eu não lembro onde está, que é um pouquinho mais profundo. Sois menos do que nada. Nada já é muito. Está lá em Isaías. Sois menos do que nada. Tem menos do que nada, hein? Você acha que nada é o fundo? Tem menos do que nada. Só a graça do Senhor, amados. A graça do Senhor nos basta para vivermos pela fé dia após dia, sabendo que Ele é suficiente, é o sacrifício dEle, é a obra dEle, é tudo, é Ele que fez por nós, né? E nós temos apenas que nos exultar, alegrar pelo presente dado por Deus, né? Do salmista no Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a minha vida
E qual é a resposta? Ele não dá nada, ele recebe. Tomarei o cálice da salvação. Você não tem nada para dar, meu amigo. Você não tem nada. Toma o que eu estou te dando, que é Jesus Cristo, o cálice da salvação. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome, por mais um domingo podermos estarmos aqui, glorificando, bendizendo o teu nome, Senhor, aprendendo mais e mais de ti, Senhor, estando em comunhão com o teu Santo Espírito e também com os irmãos, uns com os outros, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus e nos conhecendo a nós mesmos, quão frágeis, ó Deus, somos, mas a tua mão forte, ela tem nos conduzido, nos sustentado e a nos levar, Senhor, até a Jerusalém celestial, Senhor. Nos leva, Senhor, agora em segurança aos nossos lares, que cada um de nós possamos chegar em nossos lares em segurança, guardados por Ti, tenhamos ainda um final de domingo abençoado na Tua santa presença, Senhor, que aonde estivermos sejamos luz, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. E em Teu nome, nesta hora, nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações, ó Deus, do Santo Espírito de Deus, seja sobre todo o povo de Deus aqui e espalhado sobre a face da terra, e a igreja diga amém.